Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês a transformação desse lindo armário de cozinha que eu encontrei na rua. Eu achei ele assim, sem as portas, mas as portas estavam com ele e sem as gavetas. Infelizmente as gavetas não estavam. Então eu trouxe para casa e decidi reformar e vou mostrar passo a passo para vocês. Eu tirei o fundo dele, coloquei ele em cima da mesa. Aí aqui eu tô tirando a parte de baixo dele, ele também tava só com 3 pezinhos. Essa parte de baixo ela tá muito acabada, muito danificada. Então eu coloquei numa outra tábua que eu tinha aqui em casa, risquei com um lápis para poder estar cortando do mesmo tamanho. Aí que eu tô cortando a parte de baixo que eu risquei com a tico-tico. Depois eu coloquei a tábua em cima e fiz os mesmos prefuros, no mesmo lugar que a outra tábua, que a tábua estragada tinha. Eu fiz na tábua de baixo para poder ficar mais fácil de encaixar ele, que ele era encaixado com cavilhas e com parafuso. É que eu já tô colocando a parte de baixo. A princípio eu ia trocar só a parte de baixo e a parte de cima dele, mas só que depois que eu parafusei o fundo, eu vi que essa parte do lado dele de cá estava bem estragada, então eu decidi tirar ela e trocar por uma outra tábua mais nova. E eu fiz do mesmo jeito que eu fiz com a parte de baixo. Eu peguei ali a parte do lado, coloquei sobre uma tábua melhor que eu tinha aqui em casa, risquei com lápis, depois fui e cortei com a tico-tico. Eu já aproveitei também, risquei em uma outra tábua que eu tinha aqui, uma prateleira, que eu vou estar colocando uma prateleira nesse armário. Como ele não tinha gaveta, eu achei melhor colocar só uma prateleira mesmo. Depois de cortar a prateleira, foi a vez do tampo. Eu fiz do mesmo jeito do outro também. Eu coloquei o tampo sobre uma tábua que eu tinha aqui em casa. Risquei com um lápis na mesma medida e cortei com a serrinha tico-tico. Essa tábua era bem maior, então eu tive que cortar ali do lado e no comprimento dela para ela poder ficar do mesmo tamanho da outra. Para você que está começando assim como eu aconselho você a colocar essa parte que você corta com a tico-tico para a parte de trás do projeto que você for fazer, que assim ele fica para a parede, porque nem sempre o corte sai reto. Depois de ter cortado o tampo, eu decidi também já cortar a parte de trás, que eu vou trocar também, porque a parte de trás dele estava toda estragada, toda torta. Aí eu já decidi medir e cortar para poder depois só tá montando. Eu cortei duas partes dessas de trás do guarda-roupa do mesmo tamanho para mim tá colocando. Eu tive que cortar porque ela tava só com um pedaço bom, ela não tava toda boa para poder estar colocando. Então eu tinha duas partes em casa, aí eu fui e cortei duas partes do mesmo tamanho para colocar. Eu decidi fazer o pé para ele com a madeira de pinos que eu tinha aqui em casa. Então eu cortei ele 15 centímetros, medi 7 centímetros em cima e 4 embaixo para ele ficar assim meio tortinho, meio retrô, né, que fala, porque eu não tinha um pé pronto aqui para colocar nele e não tinha como estar comprando um no momento para poder estar colocando. Eu queria fazê-lo com madeiras toda reaproveitada. Depois de cortar, eu lixei bem lixadinho os pezinhos, passei um verniz nele, um color e deixei ele na cor da madeira mesmo. Eu montei o armário, mas infelizmente não deu para gravar. Achei que meu celular estava gravando, mas ele tinha parado de gravar, tinha descarregado e eu não percebi. Mas foi fácil, eu só montei ali as partes que eu tinha cortado e coloquei o fundo. Agora vamos para a parte da pintura. Eu pintei com essa tinta da Lux Color que eu tinha aqui em casa, branco, à base d'água.
Eu passei ali uma primeira demão nele todo, pra eu poder ver que jeito que ia ficar. Eu pintei ele na cor branca, né, que era a cor que ele já era, e era a cor que eu tava tendo aqui em casa. Depois de ter passado a primeira demão, esperado secar, eu passei a segunda demão. E depois de ter esperado secar bem mesmo, eu vi que eu precisava passar uma terceira demão em algumas partes dele, onde era mais escuro, tipo o tampo de cima e o fundo. Enquanto o armário secava, eu pintei as portas dele. Eu vou pôr as mesmas portas que tinha nele, que elas estavam estragadas, só as dobradiças. Então eu coloquei novas dobradiças. Depois de seca, agora eu vou montar a parte da frente dele. Essa parte aqui que eu tô colocando cantoneira é a parte da frente, ali o acabamento da frente dele. Antes ele era colocado com cavilhas, então eu cortei as cavilhas, né, tirei e vou colocar com cantoneiras. Agora eu vou colocar as portas, eu vou colocar esse puxador que eu já tinha aqui em casa. Eu já tinha dois do mesmo, então eu decidi colocar esse daqui. Fiz a marcação ali com lápis, furei com a furadeira e coloquei eles no lugar certinho. Depois foi só colocar as dobradiças novas também. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu peço para que curte, se inscreva no meu canal e assine o sininho de notificações para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Dobradiças no lugar, agora é a parte de estar montando as portas no armário. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para estar colocando porta, mas depois que você pega o jeito, você consegue colocar elas certinho, aí fica só a parte de você estar regulando elas. Eu acho mais difícil você estar colocando uma porta num móvel que você está reformando do que você colocar a porta num móvel que você começa a fazer do zero. Depois de colocar as portas, eu regulei elas certinho. Aqui está o resultado do armário. Eu levei ele para casa da minha cunhada, que ela achou ele muito bonitinho e resolveu ficar com ele. Por enquanto, ela colocou só uns sacolas, uns trenzinhos que ela tinha ali dentro ali. Depois ela vai organizar do jeito dela. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Beijos, tchau, tchau.